Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o desafio do governo Jair Bolsonaro para o aquecimento da economia. A entrevista foi gravada. Para falar das perspectivas da economia brasileira com o novo governo, o Jornal da Gazeta recebe os economistas Antônio Corrêa de Lacerda, professor e diretor da Faculdade de Economia, Administração, Ciências Contábeis e Atuariais da PUC de São Paulo. E também recebe Gilson Schwartz, professor de Economia da Informação e Novas Mídias, na Escola de Comunicação e Artes da USP. Muito obrigada por estarem conosco. Obrigado. Eu quero começar com parte da fala do presidente da República, Michel Temer, no dia de comemoração da proclamação da República, em que ele falou que o novo time que vai assumir o governo vai receber um país com as finanças públicas em ordem. Vai receber um Brasil completamente diferente daquele que ele recebeu quando assumiu a presidência. E eu quero saber se, de fato, na opinião de vocês, Michel Temer vai deixar a casa em ordem, como apregou. Professor Corrêa Lacerda. Bem, Maria Lídia e Gilson, obviamente não, né? Não é uma realidade. O Brasil vive um desafio fiscal expressivo. É um déficit nominal. O que é o déficit nominal que a gente chama? É o total de desequilíbrio das contas públicas, incluindo o pagamento de juros sobre a dívida pública, que é da ordem de 7% do PIB. Então é bastante expressivo. E uma dívida pública crescente, porque toda vez que o Estado gasta mais do que arrecada, inclusive pagando juros, isso aumenta a dívida pública. O governo precisa se endividar para cumprir esse compromisso, né? Não só dos gastos da saúde, educação, investimentos, previdência, salários dos funcionários públicos, mas também pagamento dos juros, que, aliás, é o item assim que mais chama atenção, né? Onde o Brasil está totalmente fora da curva. Fala-se muito em previdência, mas, na verdade, se a gente for ver o item que está mais fora da curva, comparando os países do G20, levando em consideração várias outras economias em diferentes estágios de desenvolvimento, é o custo do financiamento da dívida pública. O Brasil gasta, por ano, cerca de 400 bilhões de reais para financiar a dívida pública. Só para fazer uma relação, este ano a União vai investir 20 bilhões de reais e vai pagar de juros 400 bilhões de reais, 20 vezes mais. Agora, é interessante observar que há um entusiasmo muito grande dos aliados de Jair Bolsonaro e mesmo de muita gente, né, de vários setores da sociedade, entendendo que as coisas serão melhores e diferentes. E vendo isso, que o presidente entra com um suporte de apoio, 58 milhões de votos, então ele tem esse conforto, vamos dizer, que Michel Temer não tem de jeito nenhum, que nós sabemos. Por outro lado, tem também um Congresso renovado, eles argumentam que existe um momento favorável, considerando o restante do mundo. E considerando também as possibilidades de negócio, que as commodities estão com valores elevados, que tudo isso é muito favorável e os fluxos financeiros estariam abundantes, mas falam com entusiasmo mesmo. Eu quero, e a equipe econômica que eles entendem ser de prestígio e que tem um reconhecimento, inclusive internacional. Gilson Schwartz, quero ouvi-lo. Isso tudo é uma euforia pós-eleitoral, em que eles ainda estão cantando We Are the Champions, sabe? Ou é uma expectativa com pés no chão? Bem, acho que todo mundo que chega ao governo, chega tocando a banda, né? Anunciando aos quatro ventos, a partir de agora tudo vai ser diferente, né? O próprio presidente Temer, né, depois do impeachment, chegou com uma projeção de uma ponte para o futuro, que depois o ex-presidente Fernando Henrique requalificou com uma pinguela, né? E no final a gente está, nesse momento, sem futuro, ou seja, sem uma definição clara de qual é o projeto para o país. As principais questões dessa nova coalizão de forças que se estabeleceu, as principais questões continuam completamente indefinidas. Parece até uma estratégia, né? Manter cada dia uma afirmação, no dia seguinte voltar atrás,
vai acabar o Ministério do Trabalho? Não vai acabar. Quer dizer, tem uma série de questões que estão muito em aberto. Há uma dúvida, já que é um componente militar tão forte, né, e um saudosismo tão grande do regime militar, da época em que havia o projeto do Brasil Grande, né, o próprio indicado aí para o Ministério das Relações Exteriores, né, ele gosta da ideia da grandeza do país. Bom, então há dúvida ainda sobre se essa grandeza ela virá realmente do desenvolvimento espontâneo e natural dos mercados com total liberdade, ou se volta também com os militares aqueles sonhos, né, de Brasil grande potência, né? Então eu acho que ainda há muita indeterminação. A componente mais liberal e a componente mais nacional, totalitária, que vem da época do regime militar, da Guerra Fria, essas duas caras do governo, eu acho que ainda não se conversam muito bem, e para nós que olhamos de fora, eu acho que o quadro ainda é de incerteza, embora no curto prazo eu tenho dito que vai ocorrer um milagrinho, porque a gente já sabe que com juro baixo, capacidade ociosa enorme na economia, um pouquinho mais de crédito que volta a se conceder, já foi anunciada inclusive a elevação do teto para o crédito imobiliário, quer dizer, dá para esquentar a economia. Agora, para onde vai? É, por enquanto, uma grande incerteza. Bom, e o perfil, né, daquilo que já está definido, professor? Por exemplo, essa equipe econômica, os nomes que já estão anunciados para as instituições que estarão sob o comando de Paulo Guedes, o prestígio dos nomes que já estão anunciados e a própria atitude do presidente eleito em delegar a autoridade ao ministro da Economia, falar que tem total confiança, reconhecer que ele não entende de economia e que ele confia no ministro que ele escolheu, Paulo Guedes. Isso é bom, tranquiliza, porque mostra que o presidente reconhece seus limites, que ele tem abertura para delegar, ou gera inquietude, que pode estar sinalizando que essa história de recorrer ao posto Ipiranga pode ir muito além do que a piada. Na verdade, como já foi lembrado aqui, né, existem vários balões de ensaio, né, que são soltos para se ver aparentemente a reação, né, a repercussão, e a partir dali você define, né? Lembrando que no governo Bolsonaro há pelo menos duas grandes linhas que são contraditórias entre si, né? Você tem os militares de um lado, que tendem a ser mais nacionalistas, mais intervencionistas, mais uma visão estratégica, mesmo que você questione essa visão. Mas com poder de interferir na política econômica? Nos ministérios que eles estão assumindo? E essa é a grande questão. E do outro lado você tem uma equipe econômica ultraliberal, né? Ultraliberal, Chicago anos 70, né? Porque nem Chicago atual mais é tão ortodoxo como os membros da equipe em geral do Bolsonaro. E a questão não é de competência, né? São pessoas realmente qualificadas. Mas eu não entendi, da equipe econômica anunciada por Paulo Guedes e equipe, ou está falando no geral daquilo que Bolsonaro já anunciou e ele próprio? Eu estou me referindo agora à equipe econômica. A equipe econômica. Então, a equipe econômica ultraliberal, ortodoxa, Chicago anos 70, que é totalmente over, né? Quer dizer, não está mais na realidade internacional, quer dizer, os próprios ortodoxos, né, na linha de pensamento econômico, já fizeram a revisão das suas posições, né, muitos, os melhores economistas internacionais. No Brasil a gente tem esse apego, né, a algumas teses que já foram superadas, por exemplo, da visão do mercado que resolve tudo, né, da visão da privatização, da abertura comercial e financeira como solução para tudo. Então, essa euforia que você vê no mercado, ela tem muito dessa visão de que a visão liberal será melhor, mas a pergunta que temos que fazer é melhor para quem? Então, eu diria que para o mercado, em geral, o mercado financeiro, os rentistas, vai continuar sendo muito bom. A pergunta é se isso resolve os problemas brasileiros. A minha resposta é que não. Por quê? Porque falta o projeto, porque falta uma visão de crédito e financiamento à infraestrutura, aos investimentos, à produção, à geração de emprego e renda, né? E a política social que poderia amenizar esse efeito, né? As políticas sociais vêm sendo dilipendiadas, né? Os anúncios são catastróficos. Por exemplo, o impacto da mudança ou do final do programa Mais Médicos tem
um efeito para a população mais pobre descomunal, né, que ainda não se tem ainda a real dimensão. Mas o fato é que quem está sendo prejudicado ou quem vai ser prejudicado, infelizmente, não tem voz, né, porque são os mais pobres. E aqueles que poderiam fazer a crítica, muitas vezes se sentem constrangidos em fazer uma crítica porque apoiaram o governo eleito, né? Então, a meu ver, há um apequenamento do debate das opções para o Brasil, tendo em vista a polarização recente da eleição. Mas eu estou ouvindo tudo isso e me lembro de uma afirmação bem recente do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, de que enquanto o homem não tomar posse e não começar a fazer, e as medidas não começarem a ser de fato anunciadas e nós estamos com dados mais concretos e objetivos no sentido do que qual vai ser a ação de governo, o resto são palavras e pressupostos. Estamos supondo que possa ser esse quadro que, digamos, o senhor descreveu agora, professor, e que é um quadro que, eu não sei se eu uso a palavra pessimista, mas é um quadro que não é positivo. Exatamente. Não é verdade? Não é positivo. Mas isso é suposição, isso o senhor supõe, o senhor acredita que, em função do que já foi dito, do que a campanha eleitoral, o programa de governo mostrou, não é necessário primeiro esperar o homem tomar posse para ver se de fato existe uma distância entre aquilo que ele dizia e o que a realidade do exercício do poder vai exigir? Eu não quero monopolizar aqui a palavra, mas eu quero dizer o seguinte, eu estou trabalhando em função, não é suposição, é com base no que foi anunciado, do que está sendo anunciado e o perfil, né, das medidas que já estão sendo tomadas. Certo. Bom, e aí eu queria ouvir o professor Gilson sobre isso que foi dito aqui. Se partilha, inclusive, desse cenário que foi descrito pelo professor Corrêa de Lacerda. Eu acho que realmente no curto prazo, pelo próprio movimento da economia brasileira ao longo desses 2, 3 anos depois do impeachment, né, o movimento ele é de recuperação. Quer dizer, é uma situação em que, vamos dizer, bateu no fundo do poço, houve uma incerteza política muito grande, essa incerteza vai se reduzir, né, e há condições para uma retomada do crescimento um pouquinho mais intensa, né? A questão é qual é a intensidade. Em que medida essa intensidade vai ser suficiente para criar realmente uma coalizão social e política sólida a ponto de, aí sim, promover reformas mais profundas. Fala-se muito, né, é muito comum, digamos assim, na verborragia, no discurso, né, mais liberal, principalmente ultraliberal, a ideia de que, olha, vamos fazer uma reforma profunda logo de cara, mexer em tudo, mais ou menos parecido com o que o próprio governo Temer tentou fazer. Grandes reformas, a gente viu que elas não saem, não é tão simples, né? É preciso, principalmente, que a economia esteja numa fase de crescimento, de maior popularidade, de aumento do emprego, para que uma coalizão política ela se organize. Eu acho que hoje há uma demonização do passado recente, do governo Lula, do governo Dilma, né? Uma excessiva demonização. Foi o que elegeu. Foi o que elegeu. E as pessoas vão começar a perceber, primeiro, que não dá para fazer coisas muito diferentes do que se fazia até poucos anos. Do ponto de vista de estimular o crescimento no curto prazo, dar crédito, os juros já estão baixos. Há grande, digamos, dificuldade de prever nesse momento, mas a opção clara é da onde virão os investimentos. Qual é a opção desse governo? Aumentará o espaço para investimento estrangeiro? Eu acho que é uma equipe muito afeiçoada ao mercado de capitais. Então, há uma confiança muito grande de que virão capitais internacionais para fazer essa economia atingir o seu potencial de emprego. O próprio presidente eleito já disse que medidas difíceis, amargas, deverão ser tomadas. O professor Corrêa Lacerda expressou aí uma grande preocupação com a questão social. Quem que paga essa conta, em geral, é o mais desvalido, é aquele que não tem voz. Eu quero saber se para o Brasil voltar a crescer, para fechar as contas públicas, se a contrapartida, a conta, poderá ser repassada, de fato, para a base da pirâmide social.
Eu acho que tem Se é isso ou se pode haver, sim, tomada de medidas que, na medida de retomada de crescimento, tragam alguns benefícios sociais automaticamente, porque mais crescimento implica o quê? Mais emprego. O problema é que o Brasil ele tem uma condição estrutural de muita desigualdade, né? Então, se você não tiver esse reconhecimento, e os liberais não têm esse reconhecimento, eles entendem que o mercado resolve tudo, você tem que ter, então, o quê? Você tem que ter o auxílio das políticas sociais. Por isso que o Brasil tem algumas políticas que foram implementadas, algumas pós-Constituição de 88 e depois no governo, no período Lula e Dilma, né? Como Bolsa Família e outros, e mesmo o programa Mais Médicos, que nós citamos aqui, em que precisam compensar um pouco esses efeitos. Não resolve estruturalmente no curto prazo as desigualdades, mas isso junto com uma melhora da economia pode trazer uma situação mais favorável. O senhor acredita que nessa questão, o próprio exemplo que é tão preocupante dos mais médicos, já foi dito, inclusive, que de imediato já vai se abrir para a absorção de novos que estão entrando no mercado, então, que possam se dispor a querer ir para cidades longínquas, onde estão os médicos cubanos do Mais Médico que devem se retirar. O senhor acha que é possível que haja essa sensibilidade de suprir aquilo que se está para perder? A história mostra que não, né? Ao contrário do que as afirmações do novo governo, do governo eleito, tendem a fazer, não se trata de uma questão ideológica, né? Por que os cubanos estão aqui? Porque os brasileiros não quiseram ir. A verdade é o seguinte, os médicos se formam, não querem ir lá para o interior do Brasil, né? Sujeito a doenças. Mas de outros países podem querer, passando pela revalidação, poderão suprir. Claro. Né? Na medida em que, né? Mas nós vamos ter que esperar para ver. Vamos ter que esperar para ver. Mas eu ouvi, professor, eu não posso, no pouco tempo que nós dispomos, deixar de tocar nisso. Eu ouvi num programa seu, lá da ECA, e da Rádio USP, eu vi em que externava, falando do futuro da economia e tal, e que também estão aparecendo assim grandes temores, as pessoas, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e dentre esses temores, a questão do confisco, da poupança, aquela ideia pavorosa que causou aquele tumulto todo no governo Collor, que pudesse se repetir agora exatamente para o fechamento, né, das contas públicas. Isso aí, nós temos indicadores, a sinalização, por tudo que já foi dito, de que isso possa voltar a acontecer no Brasil, ou é terrorismo? Eu acho que confisco, naquela conformação, né, que o governo Collor implementou, realmente é inviável. Mas existe uma grande questão, já mencionada aqui pelo professor Lacerda, que é o peso dos juros e o quanto custa para o desenvolvimento nacional você girar a dívida pública num prazo tão curto. Então, eu acho que assim, não é confisco, mas a equipe que está aí é uma equipe que está chegando, inclusive no BNDES, é a equipe de gente do mercado financeiro, que tem o seu cotidiano, a sua experiência em cima da negociação da dívida pública. A gente sabe que o BNDES está devolvendo, já começou a devolver durante o governo Temer, e a ideia é que se reduza bastante o papel do BNDES, retornando recursos ao próprio Tesouro Nacional. O Banco Central, ao longo desses anos, acumulou muito dólar, gerando dívida pública, né, e administrando essa relação de entrada de divisas com dinheiro em circulação. Ele acumula reservas, ele emite dívida. Então, há um rearranjo de dívida pública, principalmente alongar o prazo, que é um desafio para qualquer governo. Como ele vai fazer isso? Ele pode criar instrumentos que atraiam capitais, principalmente internacionais, para investimentos de longo prazo, e aí com isso começar realmente a diminuir esse peso dos juros, que é um obstáculo ao desenvolvimento. Veja que interessante, Maria Lídia Gilson, para encerrar. Todas essas questões que nós estamos debatendo aqui, e como a senhora muito bem lembrou, algumas são ilações, porque na verdade baseadas em declarações. Né? Nós não temos ainda. Lembrou, tá? Né? Eu dei o crédito. Isso. Então é o seguinte, o fato é que isso tudo deveria ter sido debatido no ambiente eleitoral. Como o candidato vencedor não participou dos debates, né?
Então, muitas das questões que hoje geram dúvida não foram abordadas. Mas eu acho que ainda está em tempo, não é um cheque em branco o fato dele ter sido eleito. Eu acho que é papel nosso, da sociedade, as entidades representativas, as universidades, institutos de pesquisas e a mídia, de cobrar isso dele. Então, tem que ser perguntado, escuta, Paulo Guedes, você pretende confiscar a poupança para resolver? Bolsonaro, o senhor vai tirar os cubanos, vai pôr quem no lugar? Né? Vai acabar com um programa... Perguntas objetivas para respostas pontuais. Porque é o seguinte, se não houve esse debate na eleição, que pelo menos haja agora entre a eleição e a posse. Né? E continua havendo, claro. Temos tempo aí e eu acredito que quem está nos assistindo agora já deve ter pautado aí que essas perguntas ainda não foram feitas assim, tão direta e claramente. Muito obrigada para esse começo de conversa sobre as perspectivas, né, da economia brasileira, da retomada de crescimento e daquilo que nos aguarda num futuro bem próximo. Uma boa noite. Obrigada. Obrigado, boa noite.